Os carros franceses são ruins ou são simplesmente vítimas de preconceito aqui no Brasil? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês da onde surgiu essa história de que carro francês é ruim e vou sugerir dois carros franceses que são muito interessantes e sem concorrentes aqui no nosso país. Então fica no vídeo até o final, já se inscreve no canal e dá aquele joinha no vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre, não somente sobre os carros franceses, mas sobre a indústria automotiva francesa, é que ela sempre se destacou por ser uma indústria que inovava bastante. Por exemplo, a indústria japonesa é uma indústria que é bem conhecida, bem reconhecida por ter produtos extremamente confiáveis. O objetivo do japonês quando faz carro é fazer um carro que é confiável, que dure, é um carro que não vai te deixar na mão. A indústria francesa, ela se destaca muito mais por ser uma indústria que tem bastante inovação, uma indústria que não tem muito... Hoje em dia, com a globalização, isso mudou, os carros são muito mais comuns entre si, mas historicamente a indústria francesa sempre foi uma indústria que prezava por gerar várias inovações. A gente tem, por exemplo, dois carros que são históricos, um é o Traction Avant, não sei como fala isso, Traction Avant, Traction avant. que é um carro da década de 30 e que já era com tração dianteira e que tem muitas das coisas que nós encontramos nos carros de hoje em dia. Apresentou muitas das inovações que a gente tem até hoje. O segundo carro que é bem conhecido por ter muitas inovações é o Citroën DS, lá de 1955, que era um carro que já tinha suspensão hidropneumática, suspensão diferente, que se autorregulava. São coisas que dificilmente você veria em outras empresas, carros construídos em outros países. Então os franceses sempre foram conhecidos por serem carros, por não terem medo de ousar. E quando, lá nos anos 90, houve a abertura das importações e os franceses decidiram trazer seus carros para implementar aqui no Brasil, houveram duas coisas que afetaram bastante a imagem deles. O primeiro aspecto era porque, por serem carros, empresas que estavam chegando naquele momento, a distribuição de peças ela ainda estava se iniciando, ela era deficitária e muitas vezes as pessoas que compraram dos primeiros veículos franceses, Renault, Peugeot, sofreram bastante com reposição de peça e isso gerou a sensação de que se não tinha tanta peça disponível no mercado para esses carros. O segundo aspecto, que muitas pessoas não falam muito, foi uma estratégia de marketing feita pelas empresas francesas. Estratégia essa de trazer carros populares que competissem em preço com os carros populares que já estivessem aqui, mas oferecer pelo preço de um carro popular simples, que não tinha muitas coisas de conforto, um carro completo. Então, pelo preço de um Gol normal, você conseguia comprar um Peugeot que já vinha com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Então, a estratégia das marcas francesas foi exatamente essa. E, de certa forma, como eles ofereciam um produto que em tese era melhor por um mesmo preço, até um pouco mais barato, a forma que eles planejaram de recuperar esse investimento era através da manutenção, cobrando um pouco mais caro nas revisões. O grande problema é que no Brasil, quem compra carro zero não fica com o carro zero há muito tempo, passa esse carro para frente. E o segundo, o terceiro dono já não é um dono que tende a levar o carro na concessionária. Então, as concessionárias não conseguiam manter o lucro que elas deveriam ter com a venda dos carros. E a própria empresa, através da manutenção, e quando esses carros iam para manutenção fora da concessionária, haviam todos aqueles problemas de distribuição de peça. Então, uma estratégia que, no meu modo de enxergar, não foi tão bem sucedida, tão bem pensada, acabou fazendo com que os carros franceses tivessem essa má fama, essa má impressão de que são carros ruins. Óbvio que alguns dos modelos que foram vendidos aqui no Brasil reforçaram demais essa ideia. Vou te dar um exemplo, eu fui dono de um Peugeot 206. Sinceramente, o nome do carro me parece que são 216 defeitos que você tem que encontrar no carro ao longo da vida. Aquele carro eu fiquei com... Tudo bem que eu comprei um carro usado, mas eu fiquei com o carro 1 ano e meio e ele me deixou a pé, em média, uma vez por mês. E com coisas que não deveriam dar tanto problema assim. Um dos exemplos do quanto que os carros franceses demoraram para se adaptar à nossa realidade, o próprio Peugeot 206 ele tem na suspensão traseira, a ponta do eixo traseiro ela não é substituível.
e ela também não é robusta o suficiente a ponto de impedir que ela desgaste. Então você tem uma ponta que ela desgasta com o uso e que você não consegue trocar. Ou você troca todo o conjunto da suspensão, ou você tem que ficar fazendo reparo. Tem gente que coloca bucha de polímero, poliuretano, não sei exatamente do que é a bucha. Tem outras pessoas que enchem com solda e depois retificam de forma a trazer para a medida original, mas tudo isso são coisas que deveriam ter sido pensadas antes e que a Peugeot só foi consertar quando lançou o 207 e o 206 SW, se eu não me engano, aquele maiorzão, parece aquele que é uma perua. Então, esse conjunto de fatores foi fazendo com que os carros franceses foram pegando uma fama de que são carros frágeis, que são carros difíceis de manter, são carros ruins. Isso joga o preço de tabela dos carros lá para baixo e acaba atrapalhando muitas vezes, muitas pessoas se arrependendo de terem comprado os carros franceses. A boa notícia é que hoje, como o mercado já tem essa visão, inclusive para veículos novos, os carros franceses, na maioria das vezes, eles custam menos quando novos do que seus concorrentes, por exemplo, japoneses. Então, se você é uma pessoa que gosta de carro francês, que gosta da inovação dos carros franceses, hoje você consegue ter o equivalente a um carro japonês com uma confiabilidade melhor do que a no passado, pagando menos. Você não tem que pagar mais o mesmo preço em um carro que vai estar um problema, então pode acabar sendo uma boa escolha. A escolha é sua, analise com calma, isso é um direito seu. O carro francês hoje é muito mais tranquilo de se ter do que antigamente. Como eu disse no começo do vídeo, dos dois carros que não tem rival no Brasil, um é um carro antigo, é o Renault Twingo. Aquele carro pequenininho, todo quadrado, que muita gente acha feio, mas aquele carro é literalmente genial no aproveitamento de espaço. É um carro que é relativamente robusto, porque a Renault conseguiu fazer carros que eram mais robustos do que a Peugeot e a Citroën, isso é uma outra coisa para se lembrar. E o Twingo é um carro fantástico, o banco de trás do Twingo ele desliza para frente e para trás, para poder permitir com que as pessoas tenham mais espaço ao sentar no banco de trás, ou para que você possa carregar mais coisas no porta-mala quanto necessário. Essa série de inovações muito práticas e muito interessantes do Twingo faz com que ele tenha uma legião de fãs. É difícil você conseguir muitas vezes comprar um Twingo hoje em dia e a maioria, para não dizer todos os proprietários de Twingo estão extremamente satisfeitos. E o segundo carro francês que não tem comparação no Brasil é o Renault Sandero RS. Ele é a versão esportiva do Sandero e, diferente da maioria das montadoras, eles realmente fizeram a versão esportiva do Sandero. Muitas vezes, quando as marcas fazem esportivo, eles fazem o que se chama de esportivo de adesivo. Colocam uma roda legal, botam alguns adesivos e pronto, com o mesmo motor, mesmo ajuste, mesma suspensão e tudo mais. O Sandero RS não. Ele é um carro que foi desenvolvido com um motor diferente, com uma relação de transmissão diferente, de forma a ser, de fato, uma versão esportiva do Renault Sandero. Todo mundo que possui o carro ama o carro de paixão. É um carro que daqui a pouco é possível que saia de linha e com certeza é um carro que vai durante muito tempo ser bem conhecido e com certeza daqui 20 anos vai ser um daqueles carros que somente sobem de preço. Então esse foi o vídeo explicando o porquê os carros franceses são tão mal vistos e lembre-se desses dois carros na hora de considerar seu próximo carro, porque são dois carros extremamente interessantes para poder se ter. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido até o final, só te peço mais uma coisinha, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, agradeço demais, tá bom? Valeu!